Os problemas das pessoas é querer agradar, é querer se anular e não reconhecer quem de fato a pessoa é, quem de fato nós realmente somos. A gente se importa muito com a opinião dos outros e isso é uma falta muito grave, porque a opinião das pessoas não deveria importar e nem fazer a gente ficar o tempo todo agindo de forma diferente daquilo que a gente realmente é, daquilo que a gente realmente pensa somente para agradar as pessoas. Porque a opinião de alguém ao nosso respeito diz mais sobre a pessoa que está pensando do que propriamente de nós. E também a opinião que eu tenho a respeito de alguém diz mais sobre mim do que propriamente da pessoa. Porque a forma como eu enxergo a pessoa não quer dizer que a pessoa é daquele jeito. Eu vejo ela com a minha lente, porque cada um dá o que tem. E as pessoas me veem com a lente delas. E, na verdade, a única opinião que realmente, de fato, deve importar é a opinião de Deus. O que as outras pessoas pensam não vai mudar a sua vida, a sua história, a sua trajetória, aquilo que você já enfrentou. Porque ninguém está na sua pele, ninguém viveu o que você viveu, ninguém enfrentou o que você enfrentou ou enfrenta. Então a gente tem que parar com essa mania de querer ficar agradando todo mundo, se importando com a opinião das pessoas ao nosso respeito. Porque a opinião mais importante é a de Deus. Nós não somos o que as pessoas dizem que a gente é. Nós somos aquilo que Deus diz. Nós somos aquilo que Deus nos chamou para ser. Essa é a opinião mais verdadeira. Nós temos que agradar somente a Deus e parar de viver para agradar os outros. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa pensando como será que a pessoa vai pensar. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque a pessoa vai pensar assim de mim, a pessoa vai pensar que eu sou ruim, a pessoa vai pensar que eu sou assim. Que se dane a opinião dos outros. O que importa de fato é a opinião de Deus. Nós temos que ser sinceros, honestos, verdadeiros. Deus ama os sinceros, Deus ama aquele que é sincero. Se aquilo que você vai fazer é errado, então não faz. Mas se você tem uma direção para fazer, se aquilo que você vai fazer é certo, ainda que aos olhos das outras pessoas pareça errado, mas se Deus está de acordo, é isso que importa. A gente tem que parar com essa mania de ficar se importando muito com a opinião das outras pessoas, porque a opinião delas, aquela forma como elas nos enxergam, diz mais sobre ela do que de fato sobre nós, né? E assim também somos nós. A opinião que nós temos a respeito de alguém fala mais sobre nós do que realmente sobre a pessoa, porque nós não temos a mesma experiência, nós não vivemos a mesma coisa que a pessoa vive, nós não viemos do mesmo lugar, não viemos da mesma família. A grande maioria das vezes a gente tem experiências diferentes, sentimentos diferentes, dores diferentes. Tudo que a gente passa é diferente. A cada pessoa tem uma forma diferente de sofrer, de sentir as coisas. Então a gente não pode deixar que a opinião das pessoas nos paralise. E a gente tem que se importar somente com a opinião de Deus ao nosso respeito. Porque as pessoas elas tendem a querer opinar na nossa vida de acordo com aquilo que elas pensam. E não sabem o que realmente, de fato, a gente pensa. Ou que tipo de revelação, de instrução nós tivemos. Então, nós temos que parar de se importar demais com a opinião alheia e viver somente para agradar a Deus. Porque Ele sabe exatamente aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós passamos, que nós vivemos, que nós sentimos. Só Ele tem o poder para mudar e transformar a nossa mente. Olhar para dentro de nós mesmos. A gente tem que começar a pensar o que a gente tem feito, como a gente tem pensado, como a gente tem agido, que palavras têm saído da nossa boca, qual tipo de atitude nós temos tomado, as nossas reações quando alguém faz alguma coisa conosco, quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, ou quando a gente vê algo que a gente não concorda. Porque nem sempre aquilo que você não concorda é verdadeiro. Porque você está enxergando com o seu olhar e você tem um jeito diferente de ver as coisas. Então, a gente tem que não olhar as pessoas, ficar olhando para julgar as pessoas, não condenar as pessoas, não pensar mal das pessoas, se baseando naquilo que a gente sente ou pensa ou acredita. Porque você pode não ser a verdade, porque a verdade é só Jesus, né? Porque Deus, Ele não vê como um homem vê. Ele sabe o que tem dentro de cada coração, de cada pessoa. Nós não podemos também nos importar demais com a opinião das pessoas, porque as pessoas não sabem nada a nosso respeito. Só quem sabe é Deus. E nós, né, é claro. Quando deixamos o Espírito Santo mudar e transformar a nossa mente, aí nós começamos a pensar de uma forma diferente. Aí começamos a ser diferente, a falar diferente, se comportar diferente. Mas isso muitas vezes é gradativo. É uma busca diária e constante que nós temos que deixar o Espírito Santo mudar o nosso caráter e transformar de fato
a nossa mente. Isso que eu estou falando para vocês está baseado no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós não podemos nos conformar com este século, mas temos que transformar a nossa mente, deixar o Espírito Santo mudar o nosso entendimento para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus venha abençoar grandemente o seu dia, a sua tarde, a sua noite. Fica na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus.